Viu? Por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos como igreja para adorar ao nosso Deus na beleza da sua santidade, porque Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos para um momento de oração, para nós podermos entrarmos na presença do Senhor. Eu sei que cada um orou um pouquinho, cada um falou um pouquinho com Deus, mas que esta noite seja uma noite diferente, um momento diferente de nós falarmos com Deus. Nesta oração, irmãos, nós vamos estar colocando diante do Senhor algumas situações, algumas pessoas necessitadas. Nós vamos orar pela Serena. A Serena é um bebezinho que nasceu com um probleminha, mas Deus é poderoso para sanar esse probleminha, né? Parente da irmã Janaína. Deus é poderoso para alcançar essa criança e trazer saúde e paz para a vida dela. Também vamos orar pela Giovana. A Giovana está enferma também, está com algumas dores. A Giovana é uma criança, né? Filha do irmão Luiz, da irmã Miriam. Vamos orar por ela. Também o Humberto faz aniversário amanhã, né? Vamos estar orando pelo Humberto, né? Para Deus dar a ele muitos anos de vida e paz. E para cada um dos irmãos, a irmã Thalita, né? Está aqui, mas estava um pouquinho doente, né? Deus é poderoso para curá-la completamente. Graças a Deus por essa noite maravilhosa, por essa noite poderosa. Vamos orar por essa cabeça, vamos falar com Deus por um instante. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nós somos gratos ao Senhor por este dia. Esse dia que o Senhor nos deu, Senhor, este presente, essa noite alegre, essa noite feliz. Pai, que o Senhor possa, Senhor, nos encher de graça, nos encher de paz. Senhor, possa se fazer presente no nosso meio, pois nós nos reunimos nesta noite com o único objetivo, ó Deus, de te adorar, de bendizer o teu nome santo, de glorificar o teu nome, Senhor, e também receber do Senhor a tua palavra poderosa aos nossos corações. Que o Senhor venha derramar o seu poder sobre nós, que esta noite seja uma noite maravilhosa, uma noite de mover do teu Espírito, uma noite em que nós possamos sentir a tua presença, Senhor, nos nossos corações. Pai, nós queremos também, ó Pai, lembrar de algumas pessoas necessitadas, Senhor. Ó Pai, da Serena, esse bebezinho que acabou de nascer, ó Pai, com algumas dificuldades, ó Pai, mas que o Senhor possa visitar neste momento ela e trazer cura para a vida desta criança. Ó Pai, visita os pais, visita os parentes, traz conforto, consolo e mostra que estás tudo no controle, Senhor. Nós colocamos ela nas tuas mãos, ó Pai. Pai, nós também pedimos pela Giovana, que está com algumas dores, que o Senhor possa ter misericórdia dela, que o Senhor possa, Senhor, trazer cura sobre a Giovana e ela possa ser alcançada pelo Senhor neste momento, que o Senhor, com as tuas mãos saradoras, possa trazer cura completa para a vida dela. Pai, também a nossa irmã Thalita, que o Senhor possa trazer, Senhor, para ela o refrigério na alma, a cura para o corpo, Pai, e a paz para o coração. Nós precisamos do toque do Senhor, ó Pai, também sobre a vida da irmã Cíntia, Pai, também a Ana Laura, filha da irmã Alda, também fez aniversário, que o Senhor possa ter misericórdia dela, que o Senhor possa dar a ela muitos anos de vida e paz. Nós clamamos ao Senhor nesta noite, ó Pai, para que o Senhor venha derramar o seu poder sobre as nossas vidas, que o Senhor possa visitar os corações, que o Senhor possa, Senhor, trazer alegria para o coração triste, para aquele que chegou aqui nesta noite precisando de uma palavra do Senhor, o Senhor possa vir trazer conforto e consolo, Senhor, aos corações. Ó Pai querido, Deus bondoso, que esta noite, ó Pai, o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração. Pai, que o Senhor possa, de uma maneira toda especial, Senhor, derramar a Tua palavra como um bálsamo sobre as nossas vidas, um bálsamo sarador, ó Pai. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, que o Senhor possa nos instruir, Senhor, e nós possamos nos alegrar na Tua presença santa e poderosa. Nós abrimos este culto, Senhor, no nome de Jesus, Teu Filho amado, para que o Senhor possa nos receber, Senhor, e o Senhor possa derramar o Seu poder sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém? Graças a Deus, irmãos, por este momento precioso
por esse momento de oração. E eu gostaria de convidar os irmãos para nós lermos a palavra do Senhor. Está lá em Êxodo, na lei, na Torá, nos 5 livros de Moisés. Êxodo capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 37, alguns versículos. Apenas 3 versículos, versículo 37, 38 e 39. Êxodo capítulo 12, versículo 37. Diz assim a palavra do Senhor. Está sendo projetado. Você pode acompanhar também no seu celular, na sua Bíblia escrita. E nós vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente os homens, sem contar os meninos. E saiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas, e bois, e uma grande quantidade de gado. E cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não puderam deter, nem preparar comida. Amém? Graças a Deus por essa leitura. Certamente Deus irá falar poderosamente aos nossos corações, certos de que o Senhor esta noite tocará os nossos corações. Nós vamos convidar os nossos irmãos do louvor, e nós estaremos louvando ao Senhor com alegria. A igreja está convidada a louvar o Senhor com o coração aberto para Deus, para que Ele possa receber o nosso louvor maravilhoso. Com isso, Ele nos retribuirá com a sua palavra e com o seu poder sobre nós. Deus nos abençoe nesta noite. Boa noite, igreja. A paz do Senhor para todos. Quantos estão felizes com o Senhor aqui hoje? Amém. Vamos louvar o Senhor com alegria. Só o Senhor é digno, todo louvor, todo honra.
Todo-Poderoso, o grande Deus, o nosso Senhor. Graças a Deus por isso, irmãos. Nós temos alguns visitantes. Maísa está ali, Mariana, que bom te ver, Mariana. O Neber, é isso mesmo? Nelber, é isso, é um prazer ter você aqui, tio Neber. E também o Alan, nosso camarada. O Rogerião está lá no fundo, bênção. Cadê a dona Odete? A dona Odete, Deus abençoe, dona Odete. Prazer ter a senhora conosco. Prazer, visitante, junto com o nosso irmão Christian. Um prazer receber. Tem a nossa irmã, a amada irmã, a Márcia. Ô Márcia, prazer ter você aqui, minha irmã. Essa casa é sua. Como é bom nós estarmos, irmãos, na presença de Deus. Nós gostaríamos de chamar as nossas crianças para estarem vindo à frente, para nós estarmos orando com vocês indo para as suas salas, e nós daremos continuidade ao nosso culto aqui, e vocês continuarão cultuando lá, na salinha de vocês, aprendendo com a tia Paulinha, o Benjamin está vindo também. Eita, vamos orar pelos nossos pequenos. Estendam suas mãos para cá, vamos orar por eles, sabendo que eles são uma bênção na casa do Senhor. As nossas crianças vieram em peso na escola dominical hoje, foi uma bênção, né? Vamos orar por eles. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, obrigado por este momento, obrigado pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, que o Senhor possa abençoá-los poderosamente. Senhor, que seja um momento de aprendizado, de conhecimento, que eles possam, Senhor, ser agraciados com a Tua palavra. O Senhor possa abençoar a tia Roninha, que ela possa mostrar a eles o caminho do céu, e eles possam ser, Senhor, abençoados pela Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, eles estão indo para as suas salas, e nós continuamos aqui, servindo ao Senhor com alegria. E neste momento, irmãos, nós vamos servir a Deus com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor, com alegria, que sabemos que nós contribuímos por agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Nós estamos não pagando nada, nós estamos agradecendo pelas maravilhas, pelas bênçãos que Ele tem dado a nós, pelos recursos que Ele tem colocado nas nossas mãos. Isso é bênção também para as nossas vidas. Então, neste momento, que os irmãos possam aí curvar as suas cabeças, vamos falar com Deus. Depois nós podemos servir ao Senhor de forma física, de forma digital, de forma eletrônica, na casa do Senhor. Sabemos que nós somos poucos, mas nós mesmos poucos, cada um está dando pouco, torna-se muito na obra do Senhor. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem dado a nós, e assim retribuiremos uma parte daquilo que Ele tem dado para nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós somos gratos por este momento. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, pelos recursos que não têm faltado nos nossos lares, ó Pai. Que o Senhor possa continuar dando-nos sabedoria e inteligência, ó Pai, para nós dirigir a nossa vida financeira, ó Pai. Que nós não nos percamos nunca, Senhor. Que nós estejamos sempre equilibrados. Que o Senhor possa não deixar faltar recursos, faltar trabalho, faltar serviço, Senhor, faltar braços. Não deixa faltar, Senhor, o ânimo do trabalho. Não deixa faltar, Senhor, a força, a garra, a inteligência para realizar as nossas tarefas profissionais, Pai. Pai querido, Deus bondoso, guarda, Senhor, cada um dos meus irmãos que estão aqui. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estarão trazendo recursos na Tua casa, Pai. Que não haja falta na vida de nenhum deles. Que o Senhor possa continuar derramando bênçãos sobre as nossas vidas, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem contribuir de forma física ou de forma digital. Os irmãos que estão nos visitando, não se sintam constrangidos. As ofertas são voluntárias para a manutenção da casa do Senhor. Não há
vida dos irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, gostaria de convidá-los para abrir as suas Bíblias, para nós meditarmos na palavra do Senhor, para nós ouvirmos o que o Senhor tem para nós nesta noite maravilhosa, nesta noite poderosa, uma noite um pouco corrida. Eu cheguei um pouco quase em cima da hora, minha filha estava prestando vestibular, aí tem que levar, tem que buscar, e tem que chegar aqui na hora, e graças a Deus eu cheguei, louvado seja Deus. Irmãos, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração nesta noite: precisamos avançar. Nós precisamos avançar. E eu me baseei lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 37, onde nós acabamos de ler agora um pouquinho, onde nós vimos que partiram, Êxodo 12, 37, assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente homens, sem contar os meninos. Nós vamos, com a graça de Deus, irmãos, aprender um pouquinho mais da trajetória do povo de Israel, sabendo que tudo o que aconteceu no primeiro é reflexo do segundo. Tudo o que aconteceu no primeiro testamento é reflexo do segundo testamento. O da lei, o que aconteceu na lei, depois o que acontece na graça, né? O tempo do primeiro testamento, no velho testamento, é sombra de tudo que vai acontecer lá no segundo testamento, no novo testamento. Então nós vemos ali o povo de Deus saindo de um lugar, onde eles estavam, no Egito, estavam sendo escravizados. Nós vimos que o Senhor levanta Moisés para tirá-los de lá, para tirá-los da escravidão, tirá-los do sofrimento, tirar das garras de Faraó. Eles estavam morrendo, eles estavam sofrendo. O Senhor prepara Moisés, é colocado junto com o Faraó, sendo criado como um deles. Depois nós sabemos que ele vai embora, ele fica um tempo fora, ele vai para o deserto, ele se prepara, o Senhor chama ele para ir resgatar o povo de Israel, que estava no Egito, que estava na casa de Faraó, sofrendo horrores. Só, irmãos, que quando o Senhor manda as 10 pragas, o Senhor fechou o coração de Faraó para que ele não deixasse o povo sair. Então, para que eles vissem o poder de Deus e começassem a ter experiência com Deus, eles começassem a ter uma vivência com o Senhor. E a última praga, a praga onde o Senhor mata os primogênitos, e um deles, o filho de Faraó, ele fica todo enfurecido, e ele pega e manda com que eles vão embora. E nós vemos na sua palavra, como nós acabamos de ler, que eles saíram e eles eram 600 mil pessoas, só os homens, sem contar as crianças. Talvez a população de Ribeirão Preto, uma cidade como a nossa, saindo do Egito para ir rumo a Canaã. Para onde nós estamos indo, a igreja? Para Canaã celestial. Então lembra sempre disso, guarda isso. E eles estavam, irmãos, sendo preparados. E aonde era o lugar para eles serem preparados? No deserto. É gostoso andar no deserto, irmãos. Alguém aqui já andou no deserto, ou em um sol escaldante, em uma terra que queima os pés, e à noite congela, a temperatura chega a 0 grau. Então eles saem daquele lugar e vai rumo à terra prometida. Eles precisavam avançar, eles precisavam ganhar terreno, eles precisavam chegar na terra prometida. Há alguns estudiosos que eles acreditam que da onde eles estavam até chegar na terra prometida, andando com aproximadamente, como dito, 600 a 700 mil pessoas, eles durariam cerca de 3 a 6 meses. Eles demoraram 40 anos. Mas por que demoraram tudo isso? É aí que é o cerne da nossa mensagem nesta noite. Eles precisavam avançar, mas de acordo com o que vinha, as provas, as dificuldades, eles eram reprovados.
de acordo com o que vinha, as situações da qual o Senhor queria que eles se aproximassem mais de Deus, eles eram reprovados. E nós vamos andar um pouquinho mais, nós vamos lá em Êxodo ainda, no capítulo 13, versículo 20, nós vamos ver o que acontece um pouquinho mais à frente, Êxodo 13, 20, do 20 até o 22, diz assim a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 13, versículo 20 até o 22, diz assim, ó: e assim partiram de Sucote, e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto, e o Senhor ia adiante deles, de dia uma coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo, para os iluminar, e para que caminhassem de dia e de noite, e nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem, a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de fogo à noite. Ora, sabemos que era um deserto, era dificultoso, mas o Senhor havia preparado tudo para que eles passassem pelo deserto. O sol escaldante, a nuvem para proteger e para mostrar o caminho. À noite, quando congelava tudo, a coluna de fogo para mostrar o caminho e para aquecer os corações, para que eles não ficassem congelados e para que também eles fossem iluminados no caminho da qual eles tinham que ir. Nós sabemos, irmãos, que Deus já havia mostrado tantas coisas para eles, que Deus já havia mostrado o seu poder quando tirou eles do Egito com mão forte. Nós sabemos que Deus havia mostrado para eles que eles não os deixariam em nenhum só momento nessa caminhada terrível. Eles estavam caminhando no deserto, eles estavam caminhando, passando por lugares que eles não eram sempre bem-vindos, mas em todos os momentos o Senhor estava com eles. Em todos os momentos o Senhor estava mostrando a eles o caminho, estava fortalecendo eles, estava trazendo situações de fortalecimento, que nós vamos ver em outra situação. No próximo capítulo 14, nós vamos ler do 13 ao 16. Êxodo capítulo 14, do versículo 13 ao 16, nós vamos ver algumas situações sendo criadas, para que eles pudessem, irmãos, ter intimidade, chegar mais perto do Senhor, e às vezes isso vinha de forma de dificuldades. Êxodo capítulo 14, do versículo 13 ao 16, diz assim a palavra do Senhor: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do que o Senhor hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós. O que havia acontecido, irmãos? Deus havia enfurecido Faraó, e ele estava agora, no coração dele se enche de rancor, e fala: vamos atrás deles, vamos trazê-los de volta para eles nos servir. E eles vão e acampam diante do mar. Não havia lugar para escapar, e Deus havia colocado eles ali, mandaram eles sair de onde eles estavam, e pediu para que eles acampassem naquele exato lugar. E agora eles estão vendo as carruagens de Faraó com seus capitães vindo em direção a eles. Eles entram em desespero, eles ficam desesperados. Um pouco acima, se nós lermos, nós vamos entender tudo isso. E eles vão e questionam Moisés. Moisés fala isso para ele: não temais, vocês vão ver o livramento que o Senhor nos fará. No versículo 14, ele diz assim: ó, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Vocês deixarão de reclamar, porque vocês verão o poder de Deus, verão o livramento do Senhor. O Senhor fazendo tudo para eles avançarem, para eles passarem de ano, para eles pularem mais um degrau, para eles chegarem mais perto de Deus, em conhecimento do Senhor, confiar no Senhor. Se o Senhor tirou nós de lá e nos colocou aqui, como morreremos? Se Ele nos tirou do Egito e nós estamos na caminhada rumo a Canaã, como que nós morreremos no meio dessa trajetória? Como que o Senhor nos abandonará? Eu já vi Ele fazer tantas
na direção deles, eles desesperaram. Mas o Senhor já estava preparando para eles, já estava preparando o escape, já estava preparando o livramento. No versículo 15, Êxodo 14:15, diz a palavra do Senhor: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, não é para parar aqui, podem ficar tranquilos, pode caminhar que o Senhor vai dar o livramento, o Senhor vai guardar, o Senhor vai fazer o que precisa ser feito, o Senhor vai. Nós vemos que depois o Senhor, Ele toca no mar, o mar se abre, e não é como nós vemos em alguns filmes, Ele toca e o mar vai assim. Não, a palavra de Deus diz que o vento sopra a noite inteira, e eles vendo o inimigo vir, e depois a noite inteira o vento soprando, as águas se abrem, o mar fica como um muro, como uma parede, diz a palavra do Senhor, e eles passaram com o pé seco. Agora fortaleceu a fé, agora eles não vão ter dúvida mais nenhuma, agora eles sabem que Deus é o Senhor, eles sabem que não há preocupação nenhuma. Se faltar água, Deus vai dar, se faltar comida, Ele vai dar comida, se vir cobra, Ele vai dar um jeito de desaparecer com elas. Se Ele abriu o mar e nós passou com os pés enxutos, falou que nós não veremos mais esses homens, e depois sabemos que quando Israel chega na outra ponta, o Senhor fala: toca de novo, Ele toca e o mar e mata todos os inimigos. Agora não tem como mais desesperar, agora eles passaram de ano, agora eles vão avançar. Não, eles não avançaram. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente, lá em Êxodo capítulo 16, um pouquinho mais à frente, Êxodo capítulo 16, nós vamos ver no versículo 1, Êxodo 16, 1, diz assim: e partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio no deserto de Sin, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois da sua saída da terra do Egito. Fortalecido, cheio do poder de Deus, agora não tinha mais preocupação nenhuma. Não, no versículo 2 vamos ver que não é isso que acontece. Diz assim no versículo 2, 16, 2: e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Versículo 3: e os filhos de Israel disseram: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Oh meu Deus, não avançou, repetiu de ano, volta de novo, roda mais um pouco, não aprendeu, volta de novo, vai aprender de novo. Na nossa época, quando éramos, né, hoje não é mais assim, né? Mas quando nós não íamos bem, chegava no final do ano, volta, vai fazer de novo, mas de novo, volta para o outro ano, reprovou. Assim acontecia com Israel, irmãos. De acordo com o que vinha as dificuldades, eles reprovavam. Talvez você já não se pergunte: mas Senhor, eu passando por isso de novo. O Senhor fala: você não foi aprovado. Murmurou na hora da dificuldade, reclamou do Senhor, sentiu saudade do Egito, sentiu saudade do mundo, sentiu saudade de quando nós estávamos sendo escravizados, chicoteados, maltratados, quando éramos escravos dia e noite de Faraó, que representa o inimigo das nossas almas. E vamos, irmãos, não conta para ninguém não, mas o caminho largo é mais fácil. Parece que não tinha muita dificuldade, né? Nós apanhávamos o dia inteiro, mas nós não tínhamos muita dificuldade. As coisas estavam meio certo, bem meio. Mas nós sabíamos que o salário do pecado é o que mesmo? E o dom gratuito de Deus é o que mesmo? Então compensa passar pelo caminho estreito, pela porta apertada, pelo caminho espinhoso. O Senhor Jesus, Ele é toda a representação disso que nós estamos falando no Primeiro Testamento.
Só que eles não aprendiam, a dificuldade vinha e eles retornavam, simplesmente. Então, quando nós acabamos de ler aqui no versículo 16 de Êxodo, aonde o Senhor disse para eles falando que estava com saudade, sentindo saudade da carne, sentindo saudade do pão, comíamos até fartar. Carne, tinha as panelas de carne, apanhávamos o dia inteiro, trabalhava até 7 horas da noite e começava às 5 horas da manhã, era escravo, mas Deus deu saudade, não confiou no Deus Todo-Poderoso. E Moisés ficou muito chateado com tudo isso, Moisés e Arão. Como que esse povo está tendo saudade daquilo? Como que nós podemos sentir saudade de quando nós éramos escravizados? Como nós podemos sentir saudade do mundo? Como nós podemos sentir saudade das coisas que nós fazíamos lá? Mas eles sentiam. Mesmo assim, Deus responde. Ainda no mesmo capítulo 16, no versículo 13, do 13 ao 15, diz assim, o Senhor respondendo a Moisés: e aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Um orvalho. Primeiro os codornizes, carne. Codorna é boa, né? Alguém já comeu? É bom. E eles comeram codornizes, né? Que eram um pouquinho maior que a codorna que nós conhecemos aqui. Uma galinha gordona, bonita, para eles comerem lá no meio do deserto. Carne, para eles comerem até. Diz a palavra que o arraial foi inteiro, foi cobrir o arraial. Ou seja, tinha muitos codornizes para eles comerem. Mas não era só isso. Versículo 14: quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isso? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Deixa eu descer um pouquinho nossa Bíblia aqui, eu acho que estou dando. O Senhor proveu a carne, que eles reclamaram lá no versículo 3. O Senhor proveu o pão, que eles falaram que comia até fartar. Começou a cair pão do céu. De quem nós lembramos de pão do céu? Alguém falou que era o pão vivo que desceu do céu? Estão lembrados disso? Irmãos, vamos ler lá em João capítulo 6, versículo 48. Cadê o nosso amigo? Jesus diz assim, obrigado, filho. Eu sou o pão da vida. Versículo 49. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. O 50 diz assim, este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Ele estava lá no primeiro, nos lembrando do que aconteceria depois. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Talvez seja fácil para nós, às vezes, povo de Israel, povo ruim, de dura serviço. Olha lá, em vez de servir o Senhor com alegria, para nós é fácil. Mas e para eles? 400 anos, irmãos, de escravidão, perderam quase toda a sua tradição, foram destruídos, quase destruídos como nação, perderam muito do que eles tinham. Não podemos, de forma alguma, achar que eles eram pior do que nós, porque não eram. Nós temos a história para olhar e referenciar, saber que nós precisamos avançar, que nós precisamos, quando as dificuldades vierem, quando faltar o pão, quando faltar a água, nós falamos glórias a Deus. Como que Ele vai prover? Ele vai prover. Eu não sei como, mas Ele vai prover, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Se nós vermos uma porta fechar, se alegra, outra vai abrir, porque quem comanda a nossa vida é Deus. Amém. É Ele quem está fazendo por nós. Amém. Nós cantamos um hino de quarta-feira,
e da qual nós dizemos na letra, né? É meu, somente meu, é dele, né? Ele dizendo, é meu, somente meu todo o trabalho. E o seu trabalho é só confiar. Nosso trabalho em Deus, irmãos, é confiar. Ele vai fazer, Ele vai prover. Nós vemos que quando Israel estava passando por essas dificuldades, quando eles reclamavam, quando eles iam lá e murmuravam, irmãos, esqueciam de tudo que o Senhor fez. Se uma pessoa vai lá e faz uma coisa ruim para nós, passar 50 anos, aquele irmão lá pisou na bola comigo lá em 1935. Mas as benesses, nós esquecemos assim, ó. As coisas boas que fizeram por nós, não lembrava mais, mas as ruins nós não esquecemos. E nós temos que esquecer e lembrar das boas, porque são elas que nos edificam e traz alegria para os nossos corações. Mas Israel, o povo de Israel esquecia. Eles esqueciam de tudo que o Senhor tinha feito. Imagina você estar no meio do mar, de frente para o mar, tinha montanha de um lado e do outro, não tinha para onde correr, irmãos. O inimigo estava vindo. O que eles tinham? Só o mar. E Moisés fala, o Senhor fala para Moisés, toca, rela aí, você vai ver o que vai acontecer com esse mar. E o mar simplesmente, o vento sopra e eles passam. O que você vai preocupar? O que eu vou ficar? Eu vou esquentar. Se ele quiser, ele me dá água até da rocha. Se ele quiser, se faltar comida, ele joga do céu para me comer. Não foi assim? Ora, se não tiver carne, ele manda lá uma galinha voar lá na minha casa, cair dentro do meu apartamento, no quinto andar, vai cair lá. Ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser, irmãos. O Senhor cuida de nós. Nós não podemos murmurar. Nós não podemos desesperar. Nós temos que confiar. Nós temos que saber que Ele é o Senhor, para que nós passemos de ano, para que nós avancemos, para que nós andemos para frente. Nós não podemos olhar para trás. Que saudade do Egito, que saudade das panelas de carne, que saudade do pão que nós comíamos até fartar. E o Senhor não virou as costas. Quer carne? Eu mando carne. Quer pão? Eu mando pão. Antes vocês nem descansavam. Agora, na sexta-feira, quando cair, vai vir uma porção maior, tá? Aí vocês guardam, que no sábado eu não vou mandar. Sábado vocês vão descansar. Descanso. Aguarda o sábado. O sábado, descanso. Aí lá no Novo Testamento, sabe onde Deus manda nós guardarmos o sábado? Alguém lembra? Não tem, né? Não vai lembrar. Porque Jesus é o nosso descanso. Ele é o nosso descanso. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, nós vamos ver o que está escrito lá. Diz assim a palavra do Senhor: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso, Ele é a nossa paz. Ele era aquele dia que não precisava de colher o maná, porque não ia estragar. Se você catar demais na quinta, vai estragar. Na sexta vai estar estragado, então eu vou mandar de novo. Não precisa se preocupar. No outro dia vem de novo. Mas no sábado, na sexta, vocês guardam um pouco mais, porque não vai estragar. Vocês não precisam nem sair para comer, não precisa nem ir na padaria. O padeiro vai trazer aí na porta. Esse é o nosso Deus, irmãos. Só que mesmo assim, agora aprendeu, agora vai. Não foi. Não foi. Êxodo capítulo 17, um pouquinho mais à frente, nós precisamos avançar, nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer, nós precisamos chegar mais perto do Senhor. Êxodo capítulo 17, nós vamos ver outra situação. Êxodo capítulo 17, versículo 1 diz assim, e depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim.
e não havia ali água para beber. Depois disso, né? Agora ele vai falar assim: Deus manda chover, saiu um borbulhar assim de água. Olha o que ele fez, isso não é nada para ele, agora vai. Não vai. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. Então Moisés lhes disse: por que contendais comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E chamou Moisés ao Senhor, dizendo: que fareis a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, como que feristes o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porquanto tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Água brotando da rocha, coluna de fogo, nuvem para cobrir do sol, codorniz no meio do nada, no meio do deserto, aonde não tem nada para elas comer, apareceram lá, e eles se fartaram. Pão no meio do deserto, não tem padeiro, mas tem o pão da vida que desce do céu e alimenta. Não tem água, sai da rocha, da onde não tem nada. Agora vai, agora meu povo, agora meu povo vai. Agora eles vão avançar, agora eles vão crer mais, agora eles estarão prontos para atravessar o deserto e chegar em Canaã. Nós sabemos que antes, quando vai se espiar a terra prometida, é enviado 12, cada um de uma tribo. Aqui tem sabedoria. 12, cada um de uma tribo. E entre eles estavam dois homens, Josué e Caleb. Josué representando a tribo de Num, e Caleb representando a tribo de Judá. Algo interessante, que Caleb não era judeu, ele era filho de Jefoné, e Jefoné era quenezeu, ele não era judeu. Ele foi inserido no meio do povo ali, e no meio da caminhada, no momento eles entraram no meio: vamos embora, vamos andar com esse povo. Eles estão indo para o céu, para Canaã. Nós estamos indo para o céu, mas eles estão indo para Canaã. E nós sabemos, irmãos, que no meio dessa caminhada maravilhosa, dessa jornada maravilhosa, Caleb, seu pai, entra, né? Caleb nasce naquele contexto ali, mas ele não era de descendência judaica. O Senhor estava mostrando: todos entrarão na terra prometida, judeu e gentil, que se converterá. Nós somos inseridos, não fomos? Nós somos enxertados na oliveira verdadeira, o nosso Jesus. Nós sabemos, irmãos, que este povo, que da qual saiu de lá, que estava pronto para ir, 6 meses chegava no lugar, no destino. O Deus Todo-Poderoso ia sair, eles não iam nem guerrear com ninguém, abria caminho, eles chegavam na terra prometida, chegavam em Canaã. Em menos de um ano eles estavam lá estabelecidos na terra, mas eles foram reprovando, e foi rodando, e foi rodando, e foi rodando, e passa um ano, passa 5, passa 10, reprova de novo, passa mais um pouco, reprova de novo, vão passar no meio de um povo: eles vão matar todos nós. Mas como? O Senhor está com vocês. Eles reprovaram de novo. E
em um momento o Senhor falou: vocês não vão entrar no reino. Não vão entrar. Eles foram morrendo. Caíram todos no deserto. Não foram aprovados. Quem entraram foram seus filhos, seus descendentes. Quem entra é dois representantes, um de Israel e um dos gentios. O Senhor provando que nós entraremos na terra prometida. Porque viria o pão vivo que desceu do céu, a água viva e poderosa que nos daria sede, que nós não teríamos mais sede. Tudo era tipo do que aconteceria depois, como está registrado lá no livro de Hebreus. As primeiras coisas é a sombra das outras, no capítulo 10, nós estamos dizendo isso em Hebreus 10. Irmãos, o Senhor não desiste de nós, mas nós também não podemos desistir de avançar, de caminhar, de se fortalecer, de crescer em graça e em conhecimento do Senhor, de nos evoluir como crentes, como homens e mulheres de Deus. O Senhor nos chama para nós avançarmos e não ficar. Volta de novo. Esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou ficar firme nos caminhos. Não vou, fiquei não. Desviei no começo do ano, depois no meio do ano eu voltei, depois no final do ano eu dei uma variada, agora eu firmei. Esse ano eu vou fazer uma academia, eu vou perder um pouquinho de peso. Esse ano eu vou fazer um curso, eu vou me aperfeiçoar no meu trabalho. Esse ano eu vou participar da escola dominical, esse ano eu vou jejuar mais, eu vou orar mais. O ano foi, e nós volta de novo, reprovou, volta, não chegou mais perto de mim, você podia ter feito tanta coisa, mas você não fez, volta de novo, e nós vamos mudar. Irmãos, nós precisamos avançar. Final do ano é hora de fazer promessas, fazer os caderninhos, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Chegou o final do ano, terminou o ano, não fizemos nada. O tempo vai passando e nós vamos sendo reprovados e voltando para a série anterior. Reprovados e voltando para a série anterior. Eu vou ser uma bênção lá na minha rua. Todo mundo vai passar e vai falar: nossa, esse mudou, hein? Ele é chato. Agora ele ficou legal, né? Dá bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, né? Lá no trabalho era aquele problema. Agora não, agora eu sou uma bênção. Ou não. Nós temos que ir avançando. A nossa luz tem que ir brilhando mais e mais, até chegar ao dia perfeito. Provérbios 4:18. Nós temos que ir brilhando, meus irmãos. A nossa luz tem que ir avançando, tem que brilhar mais. As pessoas têm que ver Cristo mais em nós. É isso mesmo, ó. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E quando for dia perfeito, irmãos, ó, o Senhor fala: vem, meu amigo, que eu estou te esperando. E nós vamos correndo. Nós temos que avançar, nós temos que melhorar. Um dia nós estávamos em um debate teológico na faculdade de teologia. Ele tinha lá um amigo, né? E ele falou assim: nossa, tem hora que parece que a gente não vê a justiça de Deus agir. Estávamos falando sobre justiça de Deus. Deus é justo, Deus nos justifica, mas Deus também, de alguns momentos, ele cobra as falhas, né? E alguém citou um ditador aí que morreu com quase 100 anos, aqui na América Central, né? Uma tal de Cuba, um tal de Fidel. E ele morreu lá, mas como que aquele indivíduo matou tanta gente, matou tantos pastores, matou tantas almas, mandou tanta gente para o paredão e morreu de velhice, rico, com as contas explodindo, mas foi para o inferno. Se ele não aceitou a Cristo, ele foi para lá mesmo, e lá ele vai ser julgado. Deus talvez foi dando chance. Vai de novo, volta lá, vai. Agora você vai, agora você consegue. Aí você ia, não voltou, reprovou, quase 100 anos, não deu certo, então agora não tem jeito. Seu corpo não aguenta mais, agora você vai para lá mesmo. Irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é amoroso, Deus quer que nós nos evoluímos, Ele quer que nós cresçamos em graça, em
crescimento, Ele quer que nós vivamos uma vida de santidade, Ele quer que nós nos acheguemos mais perto dEle, para que nós possamos evoluir, avançar. Mas muitas das vezes nós reprovamos e voltamos de novo para a série anterior. Mas Senhor, por que eu estou passando tudo isso de novo? Senhor, eu estava endividado lá em janeiro, agora aqui em dezembro eu estou mais endividado ainda. O que você fez para mudar? Nada. Se nós fazemos as mesmas coisas, nós não podemos esperar resultado diferente. Fazendo as mesmas coisas, o resultado é a mesma coisa. Ah, Senhor, eu queria chegar no final do ano tão feliz, eu queria chegar no final do ano cheio do Teu Espírito, eu queria chegar no final do ano vivendo uma vida de comunhão com o Senhor. Mas o que você fez ao decorrer desse tempo? Nada. Então a resposta é nada. O Senhor quer, irmãos, que nós evoluir, crescer, melhorar. Ser melhor que quem? Eu mesmo. A luta é comigo mesmo. Eu não tenho que ser melhor que o irmão. Cada um aqui, irmãos, pensa que nós estamos em uma caminhada. Lembra do povo de Israel? Saíram todos caminhando. 600 homens. Tinha gente na ponta, tinha gente no meio, tinha gente lá atrás, tinha os retardatários, né? Lá no fundo, tentando caminhar para chegar na Canaã. Não podiam ficar para trás. Ia perder a cobertura do exército que estava ali para protegê-los. Ia perder também a proteção do Senhor. Então eles não podiam parar de caminhar. Nós, a igreja do Senhor, estamos caminhando em direção a Canaã celestial. Tem gente lá na frente, tem gente no meio, tem gente nas laterais, tem gente lá atrás. O que nós não podemos fazer é parar de caminhar. Não está conseguindo correr? Caminha. Não está dando para caminhar? Não. Então você vai em uns passos bem tranquilos. Não vai estar difícil, então se rasteja, se arrasta, mas não fica para trás. O Senhor será a nossa força. Nós não podemos parar de caminhar, irmãos. Nós temos que perseverar. Israel, quando via as dificuldades, a primeira coisa que eles faziam era murmurar. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é amoroso, o Senhor nos quer bem, o Senhor nos quer no céu. Para isso Ele deu o Seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Vamos apertar um pouquinho mais? Vamos lá para Romanos capítulo 11. O apóstolo Paulo estava falando um pouquinho acerca disso tudo que eu falei para vós. Romanos capítulo 11, a partir do versículo 17, do 17 até o 21, Paulo estava instruindo eles acerca de Israel. Romanos capítulo 11, versículo 17, o apóstolo vai dar ali uma chacoalhada, né, de nós. Diz assim, Romanos capítulo 11, versículo 17 até o 21 nós vamos ler. Ele diz assim, Romanos 11, 17: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Beleza, está bem. Pela sua incredulidade eles foram quebrados, e tu estás de pé pela fé. Então, não te ensorbebeça, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também.
fomos enxertados na oliveira. Nós éramos o quê? Jambuzeiro bravo, coisa ruim, pecador, mentiroso, trapaceiro. E o Senhor foi lá e nos enxertou na oliveira, nos adotou, fomos chamados de filhos em Cristo Jesus. Nós somos refeitos, regenerados. Ele nos deu de novo a vida que outrora havia só morte em nós. Estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, lá em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Mas Ele nos vivificou, Ele nos deu vida de novo. E nós não podemos nos gloriar em nós mesmos, porque se os ramos naturais vacilaram e caíram tudo lá no deserto, não entrando na terra prometida, a promessa era para eles, mas eles não entraram. Quem entraram foram seus filhos, apenas Josué e Caleb, que não desfaleceram, não olharam para trás, não desejaram voltar para as panelas do Egito, não desejou comer os pães do Egito. Satanás tem a oferecer, mas nós sabemos o preço. A que preço? Morte, destruição total, o salário do pecado, a morte, a separação de Deus eterno. Nós não podemos olhar para trás, nós temos que avançar, olhar para frente. O apóstolo Paulo estava dizendo: olha, fica firme, hein? Fica firme, não desfaleça não. Quando nós olhamos lá para Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13 e 14, Romanos capítulo 7, perdão, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, nós olhando para aquela situação, Mateus 7,13 diz assim: Jesus disse: olha, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Sabemos que no mundo não tem compromisso nenhum. O que importa é ser feliz. Não é essa palavra que nós escutamos por aí o tempo todo? O que importa é ser feliz. O resto está tudo certo. Você não precisa se preocupar com nada. É o caminho largo, é espaçoso, é tranquilo, mas conduz o que, irmãos? A morte, a separação eterna de Deus. Depois eu grito. Não adianta gritar, não. Não adianta chorar. Não adianta, depois do milênio, se nós morrermos, né? Se Cristo não voltou ainda, nós morremos. Depois do milênio, nós vamos lá no tribunal do Senhor, lá no trono branco, para sermos já condenados. Já estão condenados. Nós estamos salvos. Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Dá uma olhada no que você fez. Não perseverou. Mas eu fiz tanta coisa em teu nome, eu expulsei demônio, eu curei enfermo, foi no meu nome, não foi no seu. Eu nem te conheço. Apartai-vos de mim. O caminho, irmãos, é apertado. A jornada é difícil. Caminhar no deserto não é fácil. Ainda que tenha as proteções do Senhor, mas deserto é lugar de aprendizado, é lugar de crescimento. E nós estamos passando por um grande deserto. Nós vivemos um tempo de escassez de tudo, irmãos, onde a verdade foi transformada em mentira, onde o errado foi normatizado como certo, onde nós ficamos até meio assim: agora não pode falar isso, agora não pode falar. Que isso? Eu estava vendo uma pessoa, e ela estava dizendo: agora você não pode mais falar que você tem um menino, agora você tem um bebê com órgão de homem, você não sabe o que ele vai ser quando ele crescer, não pode mais falar assim, normatizando as coisas, quando a palavra de Deus é a palavra de Deus.
e ela não pode ser mudada e não será. Amém. Nós vivemos um tempo extremamente difícil, que da qual nós estamos vivendo e sabemos que é o final dos tempos, e nós temos que ficar firmes, resilientes, atenciosos naquilo que o Senhor tem falado para nós. Fique firme. O caminho é apertado, é difícil, mas permaneça, não pare, persevera. Vamos lá para o livro de Tiago. Nós vamos ler bastante, irmãos, já estamos chegando no final, mas nós temos que entender o que o Senhor tem para nós, irmãos, para nós não ficarmos no deserto. Alguém quer ficar no deserto? Eu não quero. Eu tenho certeza que vocês também não. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido para os que o amam. Versículo 13 diz assim, ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Versículo 14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Versículo 15, depois, havendo a concupiscência concebida, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Não, mas Deus é tão bonzinho, Ele é. Tanto que nos dá várias oportunidades. Uma hora certa. Mas ano que vem vai ser uma bênção. Não, irmãos, o tempo de Deus é já. Eu não vou melhorar em 2026, eu vou melhorar hoje. Eu vou chegar mais perto de Deus, é hoje, não é amanhã. Eu não sei se amanhã vai existir, eu não sei se amanhã nós teremos oportunidade. Eu sei que eu tenho é hoje, por isso chama-se presente. Vai dar alguma coisa boa para alguém, ele te dá um presente. E o presente é coisa maravilhosa. Tudo que nós temos é um presente. O Senhor nos chama para nos achegar mais perto dele hoje. 2026 vai ser uma bênção, não vai? Vai ser uma bênção, mas não chegou ainda. Talvez nem chegue, mas vai chegar. Nós temos fé. Mas eu vou melhorar é hoje. Eu vou ser uma bênção é hoje. Eu quero ouvir a voz de Deus é hoje. Eu quero abrir o meu coração para servir o Senhor mais de perto hoje. Não. Nós sabemos que os últimos dias, irmãos, seria essa loucura toda. Quem estudou escatologia sabe como vai ser o final dos tempos. Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 4, ele fala tudo isso. E nós sabemos como vai ser tempos difíceis, trabalhosos, onde as pessoas não conseguirão, terão comichão nos ouvidos, e não vai dar para escutar a sã doutrina, porque é a boa palavra que nos leva para o céu, irmãos. O seu filho lá está lá fazendo um monte de coisa errada, e você fala assim, ô bebezinho da mamãe, vai crescer e vai ser uma bênção. Vai nada, vai dar problema. Tem que pegar e pastor, vai bater. Bater, minha mãe batia o dia inteiro, batia doído ainda, hein? Não batia, não aliviava não. Meu pai quando pegava, meu amiguinho, era difícil pegar, mas quando pegava, era estreito. É para você virar homem, rapaz. O Senhor, irmãos, Ele é um Deus amoroso, um Deus poderoso, um Deus que nos ama, um Deus que nos quer no céu, e para isso, às vezes Ele nos coloca no deserto. Talvez Ele nos coloque numa falta de água, para nós lembrarmos da água que desceu do céu, da água da vida. Às vezes Ele dá uma apertada lá nas coisas, para a gente falar, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu preciso orar mais, a gente vai orar. Talvez Deus manda lá uma falta de emprego, para nós irmos com os pés do Senhor.
tinha um pastor que eu gosto muito dele, e ele dizia assim, né? Muitos crentes, Eduardo, funcionam igual parafuso. Parafuso só funciona apertado. E às vezes o Senhor nos aperta, mas é para nós ficar firme, irmão. Se não apertar, nós espanamos. Aí vai para o caminho largo, aonde tudo é mais fácil, onde é tudo mais tranquilo. Xingou você, xinga também. Fez mal para você, faz um mal em dobro. Não tem problema. Eu quero fazer isso, mas eu acho que não é errado não. O importante é você ser feliz. Caminho largo. O Senhor nos chamou para um caminho apertado, mas o que está lá na frente nós acabamos de ler, a coroa da vida, irmãos. Lá nós teremos a vida eterna com Cristo. Isso não há preço, não há como pagar isso. Tanto não há que Ele pagou por nós. O último versículo, eu prometo, Mateus 24, versículo 13. Mateus capítulo 24, versículo 13. Para que vocês possam ficar com o coração cheio de esperança. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não, fica tranquilo, não precisa perseverar não. Lá no final Deus dá um jeito. Deus não vai dar jeito nenhum. Ele já deu, Ele já mandou Jesus para morrer por nós na cruz, e Ele morreu e ressuscitou o terceiro dia. Ele já deu o jeito. Ele não vai dar, Ele já deu. O que nós temos que fazer é perseverar na obediência, na oração, no jejum, na consagração, na leitura da palavra do Senhor, chegarmos mais perto de Deus, sermos mais cheios do Teu Espírito, ouvirmos mais a Tua voz no nosso coração, porque Ele habita dentro de nós. Deus não está lá fora, Deus está aqui dentro. Deus não habita no templo, Deus não habita no altar, Ele habita dentro do meu coração e dentro do seu coração. Quando nós abrimos o coração para o Senhor e nós dizemos: Senhor, a minha vida é Tua, nós nos enchemos do Teu Espírito e Ele habita em nós. Paulo diz: vós sois templo e morada do Espírito Santo. Ele não está lá fora, Ele está aqui. E nós temos que ouvir todo mundo, perseverar. Nós temos que perseverar até o fim. Curva a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Eu não sei como tem sido a sua vida. Talvez você chegou aqui achando que você ouviu, você vai ter vitória, vai ter. Você vai ter a coroa da vida. Você vai ter a vida eterna. Se você não está conseguindo viver uma vida assim, como o Senhor deseja, ore a Deus agora, fala com Deus: Senhor, eu preciso mais do Senhor. Senhor, eu preciso chegar mais perto. Eu quero chegar mais perto, Senhor, do fogo e ser aquecido pelo Senhor. Eu quero que essa coluna de fogo me encha dessa alegria, me encha desse conforto, me encha desse calor maravilhoso que o Senhor pode aquecer os nossos corações. Fala com Deus agora. Abre o coração para o Senhor. Só Deus nos conhece, irmãos. Nem o nosso cônjuge nos conhece como nós somos verdadeiramente, mas Deus conhece você. Fala com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, nós somos gratos por esta noite, pela Sua palavra. Nós somos gratos, Senhor, como o Senhor veio com força sobre nós, ó Pai, veio com poder, com amor. Veio, Senhor, talvez um pouco duro, mas como nós precisamos de dureza em alguns momentos, ó Pai, para nós nos despertarmos e sabermos da necessidade de estarmos mais perto do Senhor, Pai. Como nós precisamos do Senhor. Como que nós necessitamos do Senhor, Pai. Fortalece
o coração desanimado neste momento, Pai. Aumenta a fé, Senhor, daquele que está sem fé. Aumenta, Senhor, a esperança daquele que está desesperançoso. Senhor, coloca alegria no coração daquele que está triste. Ó Pai, força na vida daquele que está fraco, Senhor, que talvez já não está conseguindo andar mais, estava correndo, agora está se arrastando. Senhor, não deixa que nenhum daqueles que estão aqui nesta noite possa ficar para trás, mas traz o fortalecimento que nós precisamos, ó Pai, para avançar, para caminhar mais perto do Senhor, alcançar a velocidade que nós precisamos para progredir, para ganhar espaço, para ganhar terreno, para caminhar, Senhor, junto daqueles que estão correndo na direção do Senhor, ó Pai, e nós possamos entrar na Canaã celestial, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, fortalece os teus servos neste momento. Pai, se alguém neste momento está orando, Senhor, pedindo para que o Senhor entre na vida deles, ó Pai, estão se decidindo por servir ao Senhor, escreva esses nomes no livro da vida, Senhor. Abençoa poderosamente, transforma, perdoa os pecados, Senhor. Dá um banho de salvação, Senhor, e dá uma vida nova. Pai, como nós precisamos do Senhor, como nós necessitamos do Senhor, Pai. Como nós somos gratos pela Tua palavra, pelo Teu amor para conosco, Pai. Obrigado, Senhor, por em alguns momentos o Senhor nos apertar, para que nós possamos entender que o Senhor é um Pai amoroso, e mesmo quando repetimos de ano, Pai, o Senhor com todo o amor nos mostra de novo, nos fala de novo, nos desperta de novo, Pai. E esta noite o Senhor despertou muita gente. O Senhor deu, Senhor, a Tua palavra de uma forma poderosa para nos animar, Senhor, a chegarmos mais perto do Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Glória a Deus pela Sua palavra poderosa e maravilhosa. Que nós possamos, irmãos, nos fortalecer para continuar caminhando, avançando na direção da Canaã celestial. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos dar alguns avisos. Nós já estaremos orando. Nossos irmãos daqui a pouco estarão louvando para nós nos despedirmos uns aos outros. Não vai embora, não saia correndo, cumprimente pelo menos umas 10 pessoas, pega pelo menos na mão de umas 30 pessoas, dá uma boa noite pelo menos para todo mundo. Então não vai embora correndo. Eu estarei indo à porta para cumprimentar os irmãos, para desejar aos irmãos uma semana abençoada. Quarta-feira, irmãos, nós teremos um culto diferente. Nós teremos na quinta-feira, dia 27, é comemorado o Dia de Ação de Graças. Em vários países do mundo, nos Estados Unidos, uma cultura bem forte, o Dia de Ação de Graças, o dia de nós fazermos um culto de agradecimento a Deus pelas bênçãos que Ele tem feito em nós. Alguém tem recebido alguma bênção do Senhor? Só um, dois, só, 3, 4, nossa, pouca gente, né? Deus tem que fazer mais então, tem que orar mais. Amém, amém. Então, quarta-feira, nós não temos culto na quinta, então nós vamos fazer o culto de ação de graças no dia 26, na quarta-feira. Então vai ser um culto de testemunho, de você testemunhar as bênçãos que o Senhor realizou na sua vida. Culto de ação de graças, quarta-feira. Então os irmãos venham a partir das 20 horas, os irmãos venham, vai ter um momento de louvor, vai ter uma palavra bem rápida para nós termos um tempo grande de testemunhar. Os irmãos se esforcem para estar. Muitas coisas o Senhor fez por nós e nós vamos testemunhar. Todo mundo vai testemunhar. Quarta-feira, dia 26, e vai ser uma bênção. Quinta-feira nós teremos o trabalho das irmãs, das Dorcas, a partir das 16 horas.
Então as irmãs venham, é uma bênção, elas se reúnem aqui, fazem os seus trabalhos manuais, um momento de palavra, um momento de união. Então não deixam de vir, tá? Na sexta-feira nós temos o nosso estudo bíblico, estamos terminando o livro de 1 Coríntios. Venham, vamos estudar a palavra do Senhor, tem sido uma bênção e os irmãos estão convidados para estarmos aqui, para aprendermos a palavra do Senhor versículo a versículo. Nós estamos estudando e conhecendo a palavra do Senhor um pouquinho mais e Deus vai nos dando graça e nós vamos evoluindo. No sábado, irmãos, nós temos algo bem diferente, tá? De manhã a aula de violão das nossas crianças, né? O tio Marconi está aqui para instruir os nossos, já estamos com 2 turmas, né? Tivemos outra doação de mais um violão, né? Está de vento em polpa. Quantos alunos tem mais ou menos, Marconi? 20 alunos. Eles estão vindo na escola dominical e nós estamos alcançando as crianças do bairro. Então é muito bom. Olhe por esse trabalho, convide crianças para estarem aqui e vai ser uma bênção. Pode vir, quer aprender violão, venha. O professor é novo, viu? Então venha. As crianças podem vir. Mas no sábado à noite, irmão, nós temos um trabalho especial com os homens da igreja. Clube do Bolinha, só os homens. Vai ser uma bênção, viu? Vai ser no sábado, né, no dia 29, a partir das 19 horas. Então os homens, todos os homens da igreja estão convidados para estar aqui. Vai ser um tempo de comunhão, vai ser um tempo de palavra, de nós estarmos nos relacionando uns com os outros, conhecendo, sabendo dos seus problemas, um orando pelo outro. Vai ser uma bênção, vai ser um trabalho diferente, irmãos. E nós temos que promover coisas diferentes, né? As mulheres estão sempre fazendo alguma coisa com as mulheres, e nós, né? Os homens. Teve um trabalho de beleza, uma tarde de beleza, as mulheres vieram, foi uma bênção, né? E nós vamos ter o nosso encontro dos homens. Então não deixe de vir, prestigie esse trabalho, né? Vai ser muito bom. Então a partir das 19 horas no próximo sábado. Eu vou vir, mas eu tenho meu pai não vem na igreja. Chama o pai para vir. Convide o seu irmão, o seu amigo de trabalho. Vamos chamar as pessoas para estarem na igreja. Vai ser um momento bom, irmão. Na presença de Deus é sempre bom, mas vai ser muito bom. Então não deixem de estar presente no próximo sábado, a partir das 19 horas, em encontro dos homens, tá? Escola Bíblica Dominical, no sábado, no domingo de manhã, às 9h30, estamos também encerrando um período de estudo da Palavra do Senhor. Logo iniciaremos outro, e nós vamos estudando, irmãos, para aprender cada vez mais, crescer em graça e em conhecimento. Amém? Não esqueça, irmãos, que a nossa assembleia já é no primeiro sábado de dezembro, dia 6 do 12. Então, se você deseja tornar membro da igreja, ainda não é membro, não sou batizado ainda, então fala comigo. Se deseja batizar, já temos um candidato para o batismo, né? O Leonardo, aluno do Marconi, já se candidatou para o batismo. Então, se você tem desejo de batizar, fala comigo. Se você ainda não se batizou, vamos descer as águas batismais. Nosso tanque aqui está doido para encher de água e nós matar uns irmãos. O batismo simboliza a morte para o mundo e o nascimento para Cristo, né? Batismo é imersão, imergir, afundar e nascer de novo. Um símbolo de morte e ressurreição. Lá em 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez. Então, se você ainda não passou pelo batismo, fale comigo e vamos batizar. E vai ser uma bênção. Por isso que é batista, né? Batista, batizadora. Os primeiros a começarem a batizar, né? Glória a Deus. Eu acho que isso é tudo, pessoal. Vamos ficar de pé então? Alguém assistia desenho quando era pequeno? Isso é tudo, pessoal. Glória a Deus, né? Como é bom servir ao Senhor, irmãos. É muito bom. Vamos orar? Depois eu estarei dando a bênção apostólica. Eu vou dar a bênção. Os irmãos só confirmam no final, dando um amém. E nós vamos para os nossos lares alegres. Os irmãos que nos visitaram,
né? Ah, como é bom ver a Mariana, ver ela pequenininha, agora está grandona, que benção, né? Como nós vamos ficando velhos, né? A Maísa, ela petitinha, vai que benção, né? O Alan, o Nelber, prazer ter você aqui, né? O Alan, né? Com esse beijo pequenininho, vai estar esse moço bonito aí. Louvado seja Deus, irmãos. Também a Dona Odete, foi um prazer receber a senhora, Dona Odete, um prazer ter a senhora conosco aqui. Rogério, você é de casa, viu? Deus abençoe a sua vida. Márcia, você é nossa, viu, Márcia? Está só emprestado por aí. Nós vamos vir visitar em breve. Brincadeira. Sempre muito bem. Vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos agradecer o Senhor. Os irmãos pensem sempre de uma forma. Deus, quando fala conosco, mesmo que seja de uma forma um pouco mais dura, é por amor. É para nós chegarmos mais perto dele. Damos graças ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Obrigado pela Tua palavra que o Senhor derramou aos nossos corações. Pai, obrigado por não desistir de nós, ó Pai. Obrigado, Senhor, por a Tua palavra ter vindo com poder sobre as nossas vidas, ó Pai. E o nosso coração se enche de alegria, ó Pai. Senhor, eu quero agradecer por cada irmão que esteve conosco nesta noite. Que o Senhor possa dar a cada um deles, ó Pai, uma semana de bênção, de vitória, de prosperidade, Senhor, espiritual e material, Senhor. Tudo que nós formos colocar as nossas mãos, que o Senhor possa nos dar graça e sabedoria e possa prosperar para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor possa nos livrar de todo mal, de todo acidente, de todo perigo. Que o Senhor possa nos guardar com a Tua mão poderosa, com a Tua mão forte, Senhor, e nos ajudar e nos conduzir, Senhor. Quando nós estivermos em dúvida, Senhor, ilumina o nosso caminho e nos mostra a direção certa, Senhor. Dá-nos uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de prosperidade, Senhor, uma semana de produtividade, Senhor. Nos ajuda a chegarmos mais perto do Senhor, que essa semana seja uma semana de jejum, de consagração, uma semana de leitura da Tua palavra, uma semana, Senhor, de louvar o Teu nome, Pai. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que fizeste por nós e por tudo que fará, em nome de Jesus. Amém? Faz assim com a sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces comunhões e consolações do Espírito Santo seja com todos vós. Todos digam amém. Deus abençoe os irmãos. Eu estarei indo à porta para cumprimentá-los. Deus abençoe, enquanto nossos irmãos louvam ao Senhor.